Pronto. Aqui, introdução. Depois que os muros e as portas de Jerusalém foram restauradas, o povo não celebrou apenas a obra concluída. Reuniram-se para ouvir a palavra e adorar. Deus nos chama não só a reconstruir. Esse negócio de falar coisa errada. Do nada, Do nada, a gente tem certeza que a gente tá falando uma coisa, a gente tá falando. Eu faço isso até com número. Não tem com número. Às vezes eu tenho de ler substituindo, tipo, tá escrito assim, Deus fala, às vezes eu leio assim, fala Deus. Às vezes eu dou uma trocada, ou porque eu acho que vai soar melhor. Não, eu não é que eu ou às vezes eu leio invertido. No número, às vezes eu também faço isso. Não é que eu acho, não, é a cabeça que vai falar errado. Sim, às vezes é intencional e às vezes acontece inconsciente. Às vezes acontece até com número. Por exemplo, se eu não 10, eu falo como 8. E eu olhando assim, eu vendo e o cérebro faz outra coisa. Eu quero 8. Ah, meu Deus. Ó, aqui tá falando que depois que os muros e as portas foram restauradas, né, a importância de primeiro eu tava gravando, né? edificar. Aleatório. Não é aleatório. É edificante. Ó, aqui tá alertando da importância da restauração dos muros, né, que é a nossa proteção. Igual a senhora falou uma vez, e igual o pastor falou, que não é assim sair para orar por todo mundo sem você ter estrutura para isso, eles até permissão para isso. Então, antes de você ter a intenção de orar ou de exercer um trabalho, igual antes que a senhora iniciou o trabalho, antes da senhora iniciar o trabalho das irmãs, a senhora fez entrou num mês de consagração, de jejum, de preparação, ou seja, o que a senhora estava fazendo era edificar os seus muros, restaurar os seus muros e as suas portas. Preparando meu alicerce. Preparando o seu alicerce para o que estava por vir, né? E aí aqui estava dizendo que depois que eles fizeram isso, né? O povo não celebrou apenas a obra concluída, ou seja, eles comemoraram essa edificação e restauração que eles fizeram, mas eles se reuniram para ouvir a palavra e adorar. Então, não é só, tipo, agora eu tô edificada, e depois você, abandona, é só a edificação que precisava, só os muros. Não, agora você cuida do altar, né, do sacerdócio, se colocando à disposição da palavra, se colocando, dando ouvidos para ouvir a palavra e para adorar também. Eu vou continuar aqui, depois a senhora vê o vídeo. Então, agora, gente, vamos continuar aqui. Eu aproveitei para filmar, para gravar. Já registrado, né, o estudo aqui da nossa lição da Escola Dominical, que se chama O Culto, né? A importância para uma vida cristã edificada. Né? Da revista da Escola Bíblica Dominical. Como se fosse um curso, né? Um curso que a igreja fornece, né? Que os principais, né, líderes da igreja, eles estudam muito temas específicos, né? Que eu acredito que eles buscam de Deus. E olha que linda essa capa, né? Aqui é Israel, aqui são os muros que estavam totalmente assolados, derrubados, né? E esse aqui é Neemias, um grande personagem da palavra do Senhor, né? Que conta a história dele, essa revistinha conta a história dele. E claro, né, a Bíblia tem livro de Neemias. Mas é muito significativo, porque sempre que nos falam sobre, olha, você está precisando reconstruir, reiniciar, ou às vezes a gente está numa situação da vida onde a gente concluiu algum ciclo que não foi muito agradável, ou a gente está num cenário que a gente percebe que as coisas estão arruinadas, estão feridas. A gente passou recentemente por um tipo de tribulação, por um tipo de embate, né? Igual aquele louvor do soldado ferido, né? Não deixe o soldado ferido morrer. Então, às vezes, alguém tá passando por um cenário de luto, por um cenário de término de relacionamento, que a gente sabe que é um tipo de luto, abala muito as estruturas emocionais das pessoas, ou às vezes a gente se enfraqueceu na fé, se afastou daquilo que nos edifica, que é a leitura da palavra do Senhor, e adorar ao Senhor, que é o que nos fortalece. A palavra de Deus diz que a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Tudo aquilo que nos fortalece. Então a gente
às vezes está passando por dificuldades financeiras, está passando por uma doença, uma enfermidade, e tudo isso vai abalando as nossas estruturas. Como aconteceu, é muito significativo, né? Muito simbólico comparar a nossa estrutura com a estrutura de Israel, a fortaleza de Israel, aquilo que os muros e as portas que protegiam Israel e o que nos protege. Então é uma alusão muito significativa, é para a gente realmente olhar para que a reconstrução de Israel e a gente enxergar a nossa própria reconstrução. Então a gente para e olha, caramba, Neemias ele cresceu cativo fora de Israel e ele servia ao rei. E ele ficou sabendo de como estava Israel, como estava o povo de Israel completamente desolado, oprimido, às traças, para não dizer pior. E aí Deus colocou no coração dele, ele se entristeceu, ele gemeu, ele chorou, ele jejuou. Depois veio no coração dele de que ele iria reconstruir. Ele iria reconstruir, então foi uma decisão, uma firmeza. Quando a gente entra naquele estado onde a gente se cansa de tanto opróbrio, de tanta vergonha, de tanta desilusão, e a gente bate na mesa e fala, eu vou reconstruir, sabe? Às vezes a gente passa por um momento ali de moer, né? Até chegar no dia que a gente fala, não, eu vou reconstruir, porque a reconstrução é um processo e dói, e às vezes a gente evita esse processo. Então a história de Neemias é muito sobre isso, e vai abranger coisas muito profundas. Essa lição aqui, cada capítulo vai falando de um posicionamento, e agora a gente chegou na lição 11, onde está falando da importância dos irmãos se reunirem em igreja. Então quando os servas do Senhor, pessoas que creem no Senhor, se reúnem, formam uma igreja, para escutar a palavra de Deus, para adorá-lo e não só se fortalecer, mas se relacionar. E tudo isso é uma troca, né? A gente dá ao Senhor glória, a gente dá ao Senhor louvor, a gente recebe a sua palavra, a palavra que nos limpa, que está falando que eles se reuniram, o povo se reuniu diante da porta das águas. Isso é muito significativo, muito simbólico, né? A palavra de Deus é como água, né? A palavra de Deus nos purifica. Tem uma parte da palavra do Senhor que Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra que tendes ouvido. Então é muito simbólico, né? E quanto mais você mergulha na palavra de Deus, mais revelações acontecem dentro de você. Coisas que só acontecem quando a palavra de Deus entra, porque ela é espiritual, ela é viva, ela é poderosa, ela é puro poder, ela é Deus entrando dentro de você. Então, às vezes a gente está esperando algo acontecer, algo mudar, que a gente não consegue, a gente não tem condição, porque às vezes, aliás, nós causamos o problema e às vezes a gente tende a esperar que a solução vai vir de dentro de nós, mas ela vem mediante a palavra. Então, depois de toda essa explicação, eu vou aproveitar para ler aqui para vocês capítulo 8 de Neemias, que é a referência, o texto de referência da lição. Olha como ela é bem estruturada. Então eu vou ler aqui para vocês, para que vocês comecem a entender do que se trata, né? Então aqui no primeiro versículo do capítulo 8 diz assim, e chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, formando uma igreja, se uniram na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Também é muito interessante porque sempre que aconteciam esses encontros emblemáticos, a palavra de Deus sempre registra, né, o mês, o dia, no tempo do rei tal, né, para ter registros históricos e ser uma prova, né, e também de, quando a gente for meditar na palavra de Deus, a gente saber resgatar no contexto histórico, identificar direitinho a importância. Então vamos lá. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias
e Sema e Anaías, eu não vou ler todos os nomes, e a sua mão esquerda, Pedaías e Misael e Malquias. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E todos os dias, né, na casa do Senhor, quando nós vamos ouvir a palavra de Deus, quando o presbítero, né, o pastor vai ler a palavra do Senhor, todos se põem de pé. Essa é a nossa referência, base bíblica para isso. E quando eu li esse versículo eu achei muito legal, porque eu pude entender a liturgia do culto. Próxima página aqui, vem trazendo uma introdução, olha só, bem bonitinha, bem estruturada, é literalmente um curso bem completo. Aqui tem referências complementares de leitura, não sei se a câmera vai focar, tá vendo? Aqui focou, com leituras complementares da palavra do Senhor para você meditar todos os dias da semana. E aqui a introdução, desfocou, introdução e o primeiro capítulo. Agora eu vou acelerar a leitura para a gente poder aproveitar. Depois vocês podem fazer pausas, ouvir com calma, repetir. Ali, ó, no fundo da minha mãe, estendendo mais roupinha no varal. Então, vamos lá. Introdução. Depois que os muros e as portas de Jerusalém foram restaurados, né? Lembra no comecinho que eu estava explicando, né? A proteção de Israel, né? As muralhas que protegiam a cidade, que faz alusão, simbologia à nossa estrutura, à nossa proteção. Então, depois que esses muros e portas foram restauradas, o povo celebrou. O povo não celebrou apenas a obra concluída. Reuniram-se para ouvir a palavra e adorar. Estavam levando muito a sério a reestruturação e restauração, não só do físico da cidade, mas do interno, eles próprios. E eles sabiam que só pela palavra de Deus isso seria possível. Deus nos chama não só a reconstruir estruturas, mas a reordenar o coração diante dele. O culto, portanto, não é um acessório da fé, e sim resposta obediente à graça, ao olhar onde Deus fala, ao lugar onde Deus fala. O povo escuta e todos se submetem à sua vontade. Esse aqui, nossa, essas duas linhas, elas, se acabasse aqui a lição, já estava dizendo tudo pra gente. O culto, portanto, não é um acessório da fé, não é só um ritual, uma liturgia, por assim dizer, de você pensar, fiz isso, fui à igreja, o ato de ir à igreja já garantiu tudo, já aconteceu tudo. Não. A igreja é o lugar, né, onde Deus fala. Então, se a gente quer ouvir a voz de Deus, e muitas vezes a gente vai à casa de Deus não querendo ouvir o que Deus tem para dizer, porque a gente já sabe que Ele vai tratar com o nosso coração, mas é fundamental. Lá é o lugar onde Deus fala e onde o povo escuta e todos se submetem à sua vontade. Né? Recentemente eu estava meditando numa palavra muito importante que vocês vão encontrar no livro de Tiago, no primeiro capítulo, a partir do versículo acho que 21, mas vale a pena começar o capítulo inteiro, que fala: amados, não enganeis a vós mesmos, sendo apenas ouvintes da palavra e não praticantes, como semelhante a um homem que se apresenta diante do espelho, se olha e quando ele vira as costas, ele se esqueceu de como ele era. Muito profundo. Então, não adianta só ir à casa de Deus. Não adianta só ouvir a palavra de Deus sem se submeter à vontade dele. Pegou? Então, aqui agora a gente vai adentrar o primeiro capítulo, onde diz a importância do culto. Estar reunido em uma comunidade de fé local é uma prática fundamental para a edificação e o crescimento espiritual dos cristãos. É importante, né? Nós como pessoas somos sociáveis e é muito assim, me fugiu até a palavra, muito satisfatório para mim, por exemplo, em momentos quando a gente tá meio refletindo, né? E a gente vai para a casa do Senhor e a gente tá observando ali os irmãos, adorando, sentindo a presença do Senhor, aquela
troca, né? Às vezes tem um irmão que vai fazer a apresentação dele a Deus, e aí toda a igreja está conectada àquele louvor, àquela palavra, um alimentando ao outro, um dando o pão que tem dentro do seu coração. E às vezes, se não fosse aquele lugar, aquele compromisso de estar e de contribuir para o outro, aquilo que a gente tem, que a gente recebeu, a gente não faria isso. Então a gente seria sempre assim muito individual, muito egoísta. Isso impede muito o nosso crescimento. Já ouvi dizer que uma das excelentes formas da gente adquirir conhecimento, firmar o nosso conhecimento, é ensinando. Então ir à casa do Senhor, se reunir em comunidade de fé local, é uma prática fundamental para a edificação e crescimento espiritual dos cristãos, onde novos cristãos vão chegar, onde pessoas vão ir pela primeira vez, buscando uma consolação, buscando uma ajuda, buscando uma resposta, uma porta aberta, e um alimenta o outro, né? A gente cresce uns com os outros. Em todas as áreas da nossa vida, né? A importância da gente ir para a escola desde criança, da gente se reunir, né, tanto quando a gente vai no mercado, quando a gente sai às ruas, quando a gente quer viajar, essa é a importância de estar entre pessoas. Continuação, a participação nos cultos deve nos deixar felizes, pois é um privilégio daqueles que conhecem e amam a Deus, como declarou o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa palavra a gente pode encontrar no Salmo 122. E agora eu vou adentrar na leitura aqui para a gente meditar a partir do tópico 1.1. O culto do povo de Israel a Deus. O templo e o culto a Deus ocupavam um espaço importante na vida do povo de Israel. Tempos de despertamento espiritual foram acompanhados pelo interesse crescente de prestar culto, aprender a palavra e estar na casa de Deus. Foi assim com Moisés. A gente pode encontrar essa referência no livro de Êxodo, no capítulo 40. Foi assim com Josué, em Josué capítulo 8, Neemias, no capítulo 8 e 9, Ezequias, no segunda Crônicas 29 e 30. Davi, porém, sem dúvida, foi quem demonstrou mais intensamente júbilo, amor por estar na presença de Deus. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Salmos 84, versículo 10. Quando Ezequias começou a governar, suas primeiras ações foram restaurar o templo e o serviço dos sacerdotes e levitas, e mesmo atrasado, celebrar com Israel a festa da Páscoa. Não existe sucesso se a vida espiritual vai mal. Importante a gente relembrar que nós somos espírito, alma e corpo. E se a gente focar só na alma ou só no corpo, e esquecer do espírito, que é o início, onde inicia todas as coisas, não vai dar certo, né? Porque a palavra de Deus fala que no início, né, antes de Deus criar todas as coisas, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então disse: haja luz. E todas as coisas começaram a surgir através da palavra de Deus. Então, primeiro a gente cria, edifica em espírito, para que se manifeste na nossa alma, no nosso corpo, na nossa vida, para que a gente possa contemplar. Então, antes da gente contemplar com os olhos, a gente cria no espírito. Por isso a importância de orar, ler a palavra do Senhor e profetizar, dizer, construir no espiritual para que se manifeste. Aqui o 1.2. O culto a Deus na vida da igreja. A história da igreja se inicia em um culto de oração. Olha só. Logo após Jesus subir aos céus, os discípulos foram para Jerusalém e quase 120 irmãos começaram a orar, clamando pelo revestimento de poder. Primeira ação.
Em Atos, capítulo 2, 42, vemos que se reunir para cultuar a Deus fazia parte do dia a dia dos primeiros crentes e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Quando tiveram divergências doutrinárias, eles se reuniram para investir na obra missionária. Atos capítulo 15. Também se uniram para orar e jejuar. Atos capítulo 13. No início da igreja, não existiam templos, porque a perseguição aos cristãos era implacável. Esse fato, porém, não os impediu de reunirem-se nas casas ou onde fosse mais oportuno para cultuar a Deus. 1.3. Estar no culto deve ser motivo de alegria. Com o avanço das tecnologias digitais, a transmissão dos cultos pelas redes sociais tornou-se comum. Essa é uma opção bem-vinda, pois temos irmãos que não podem ir à igreja por motivos diversos, doenças, viagens, trabalho, e participam do culto à distância. A pregação do evangelho pelas redes sociais pode alcançar muitas pessoas rapidamente. É verdade. Glória a Deus. O que é uma bênção. Contudo, um alerta é necessário. O culto online é uma opção para quem eventualmente esteja impossibilitado de se deslocar à igreja. Dessa maneira, não deve ser a opção da maioria. É um erro deixar de ir à igreja por participar do culto à distância, não presencial. Em tempos de tantas ocupações, a praticidade é necessária, mas não deve roubar de nós a mesma alegria do salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu aprendi que cultuar a Deus com alegria faz parte da vida de todos aqueles que servem e amam a Deus. Amém. Diga aí, bom da paz.